Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Na antífona de hoje, nós nos encontramos porque é tempo ferial, sempre com a mesma antífona para todos os dias da semana que celebra a mesma missa do domingo. Por exemplo, ontem não, porque era o dia de São José de Anchieta. Então nós vamos nos alternando entre os textos da Eucologia, ou seja, as antífonas, a coleta, a oração sobre as oferendas, ou depois da comunhão, para contemplar cada vez um aspecto diferente do nosso caminho de espiritualidade. Primeiramente, nos detenhamos sobre o texto de Elias, a parte da história de Elias que se encontra no primeiro livro dos Reis. Elias, ele vai para o Monte Horebe. O Monte Horebe é o mesmo Monte Sinai, aonde teve aquela grande manifestação de Deus, com terremotos, com relâmpagos, com trovões, no momento da aliança. Então, é o mesmo monte aonde estava Moisés, com o povo que estava assustado. Tem um momento que o povo de Israel se assusta tanto com a manifestação teofânica de Deus, com tudo aquilo que acontece, que vai pedir para Moisés que Deus não fale mais diretamente com eles, mas que Deus fale através de Moisés e de Arão. Ali nesse lugar chega Elias. Elias é nesse momento destruído. Sabe que Elias, enquanto está a caminho, chega um momento que ele faz uma oração pedindo ao Senhor: basta, Senhor, agora tira a minha vida. Ele tem medo de Jezabel, a rainha que o está perseguindo, quer tirar a vida. Então ele chega ali, e ali então no Horebe, Sinai, acontece este episódio. Elias entrou numa gruta, onde passou a noite, e eis que a voz do Senhor lhe foi dirigida nesses termos: sai e permanece sobre o monte, diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Então veio um vento impetuoso, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio o terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Ou seja, o vento, o terremoto e o fogo, tudo coisa grandiosa que tinha acontecido no Sinai. Mas ali, enquanto Elias está olhando, Deus não se manifesta nessas coisas estrondosas da natureza. Mas então vem a leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se na entrada da gruta. Então ouviu uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: estou ardendo de zelo pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, porque os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, demoliram teus altares e mataram a espada teus profetas. Só eu escapei. Então o profeta, ele se sente na solidão. Mas veja que Elias é muito assim. Elias é muito vento, ele é muito terremoto e fogo, ele é estrondoso, e Deus se manifesta para ele numa brisa leve, numa brisa suave. Então Deus, ele se manifesta em coisas grandiosas no Sinai para Moisés, mas aqui para este profeta que precisava, como temperamento de uma manifestação grandiosa, Deus se manifesta numa brisa leve. E ali então, naquela situação, o profeta que vai dizer, mas que vive a solidão e que agora, depois que ele escapou da morte, ainda querem matá-lo. O Senhor vai dizer: vai e toma o teu caminho de volta na direção do deserto de Damasco. Chegando lá, ungirás Hazael como rei da Síria, ungirás o outro como rei de Israel, e ungirás Eliseu como profeta em teu lugar. Então já se prenuncia a conclusão do ministério de Elias. Ele vai ungir os dois reis e o profeta é aquele que vai substituí-lo. Ora, Elias, ele tem o sofrimento da perseguição, o sofrimento de sentir-se sozinho no seu ministério, mas de fato, quando ele vai voltar em direção ao povo de Israel, ele vai encontrar que tinha outras pessoas ali que eram fiéis ao Senhor,
e que ele pensava-se sozinho. Veja que interessante isso nesse profeta, que ele é grandioso, mas tem a sua humanidade com algumas imperfeições. Então, muitas vezes nós nos pensamos sozinhos, abandonados, mas talvez é porque nós não queremos ninguém que seja por nós reconhecido como pessoa que está no bom caminho como nós. Talvez é muito bom para nós ficarmos pensando, só eu que sou fiel, só eu que sou bom, quando tem outras pessoas também. Então, o viver em comunidade requer essa dimensão, a dimensão do reconhecer os valores dos outros, de ajudar o irmão, mas também se deixar ajudar. Elias vai ser aquele grande profeta de Israel e que agora vai passar a missão para Eliseu. No Salmo responsorial de hoje, ó Senhor, ouvi a voz do meu lamento, atendei-me com compaixão. Meu coração fala convosco confiante, é vossa face que eu procuro. Não afasteis em vossa ira o vosso servo, não me esqueçais, nem me deixeis abandonado. Então é esse o sentimento do profeta. O profeta busca o seu refúgio e encontra no Senhor o seu refúgio. Ele sente, mesmo na sua força humana, ele se sente sozinho e busca no Senhor a ajuda. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Hoje, nas duas antíteses que nós ouviremos do Evangelho, o tema é aquele do matrimônio. Mas antes mesmo nós temos a aclamação ao Evangelho, aonde nós assim vamos rezar. Como os astros no mundo brilheis, pregando a palavra da vida. É uma citação da carta aos Filipenses. E o Senhor vai dizer assim: ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. E Jesus então vai além. Ou seja, não basta dizer assim, não me uni a uma pessoa, por isso não cometi adultério, mas vai dizer, se o teu olho direito te leva ao pecado, arranca-o. De fato é melhor perder o teu membro do que perder a salvação, tendo o corpo na sua integridade. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. É óbvio, meus caros, não somos crianças que não entendamos aquilo que o Senhor está dizendo. Então, é claro que o Senhor não está falando que nós devemos nos mutilar, mas que a imagem exagerada é para dizer que isso é verdade. É melhor entrarmos no reino dos céus faltando um membro do que com a integridade do nosso corpo cairmos na perdição eterna. Então, que o Senhor usa essas fortes imagens para dizer, é preciso mudança, é preciso conversão. Então, que é melhor ter a força de cortar alguma coisa da nossa vida e com isso sofrer, do que arrastar depois um sofrimento por toda a nossa imortalidade. E Jesus então continua: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, isso é o que diz o texto, eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Então, Jesus vai dizer assim, olha, e isso é um discurso que vai ser mais desenvolvido depois, quando Jesus vai falar, responder à pergunta se é lícito o divórcio. Então, que Jesus fala, não. Desde o início, Deus os fez para que se unam por toda a vida. Então, os fariseus vão dizer assim, então por que Moisés permitiu o divórcio? Por causa da dureza dos vossos corações. Ou seja, meus caros, a igreja entende, o Senhor entende da dificuldade que é manter relações longevas no mundo de hoje. Mas nem por isso nós devemos transformar aquilo que é uma exceção como a regra do matrimônio. As pessoas devem se empenhar na vida para viver por toda a vida, com todas as cruzes e dificuldades que tem em qualquer vocação. Aqui no texto de Mateus tem essa expressão muito difícil de compreender, a não ser por motivos de união irregular. Parece que é uma prática da comunidade de Mateus que não prosperou nas outras comunidades. Não temos elementos precisos para dizer o que seria essa união irregular. Na antífona de comunhão de hoje, assim nós rezamos: sois minha rocha, meu refúgio e salvador.
Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga. E isso nós somos chamados a pensar em relação à Eucaristia. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.